Se há 10, 15, 20 anos atrás você soubesse para o que você foi projetada, você teria cuidado para que a sua vida tivesse sido voltada para a construção, desenvolvimento e aperfeiçoamento desse propósito. Você teria evitado todos os relacionamentos ruins que você teve. Você não teria procrastinado. Você não teria se vitimizado. Você teria, inclusive, evitado tomar decisões precipitadas. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Sobre como foi e por que você chegou aonde você está. Uma das certezas que eu adquiri durante a minha jornada é que quando crianças não fomos ensinadas para o sucesso. A gente não foi criada para ter sucesso. A maioria de nós, se não todas nós, enquanto crescíamos, apenas fomos aceitando o que a vida foi nos trazendo. E a verdade é que nós nem sabíamos, mesmo quando adultas, que nós poderíamos alterar o curso da nossa realidade. A gente foi aceitando o que nos falaram. É como se tivessem colocado uma programação na nossa mente e essa programação estivesse rodando aqui há tanto tempo, desde a minha infância, desde que eu me entendo por gente, que pra mim é normal. É normal eu fracassar, é normal eu não ter um relacionamento saudável, é normal eu não ganhar dinheiro, é normal eu estar sempre em dívidas, é normal eu adoecer. Por quê? Porque a gente cresceu com isso. É como se a gente tivesse olhado para os nossos pais, olhado para as pessoas que nos criaram, é como se a gente não tivesse recebido amor e a gente tivesse se acostumado com isso. É como se tudo o que a gente vive de ruim fosse aquilo que nós tivéssemos que viver. Eu, por exemplo, nascida numa cidade daqui do interior do Paraná, bem menor do que Foz do Iguaçu, que é onde hoje eu moro, filha de agricultores, cresci com os meus avós, eu não fui criada pelos meus pais. Eu cresci no máximo achando que eu deveria ser uma professora do primário. Aliás, a minha mãe sempre dizia assim pra mim, Keila, você precisa ser uma secretária, porque secretárias é que se dão bem na vida. Ser uma secretária, você não vai precisar trabalhar de faxineira como eu, você não vai ter que trabalhar na roça, você não vai ter que fazer serviço pesado. Então, eu cresci com aquilo. Além da minha mãe falar que eu precisava ser uma secretária, porque era o máximo que eu poderia ter da vida, era a coisa mais maravilhosa do mundo, ela dizia que eu não poderia me casar. Que eu não deveria ter filhos, porque filhos atrapalham. Imagina eu ouvindo aquilo, né? Minha mãe falando filhos atrapalham e a minha própria mãe dizendo que filhos atrapalham. Eu cresci com ela me dizendo, olha, homens não prestam, seu pai te abandonou, você viu o exemplo do seu pai. E eu comprei tudo aquilo. Claro que a história não foi tão simples assim, que para eu gravar essas informações, teve que ter muita repetição, teve que eu me sentir muito abandonada, eu me senti muito excluída, eu me senti muito manipulada. Todas as vezes que eu sentia essas 3 dores dos meus traços de caráter, eu reforçava a ideia de que eu não merecia ser amada. E eu literalmente me tornei aquilo que a minha mãe disse que eu precisava me tornar. O meu primeiro curso de graduação foi secretariado executivo, que eu nunca usei. Aliás, eu nunca trabalhei, só fiz estágio. Nunca me interessou de verdade. Só que na hora que eu fui escolher o curso, eu vi aquele lá na grade, parece que acendeu assim uma lâmpada na minha cabeça. Tunha, é isso aí que você precisa fazer. E eu, sei lá, fui lá e fiz. E, inclusive, a duras penas concluí ele. Sem nenhum sucesso. Eu odiava fazer aquilo. Mas eu fiz. Na vida amorosa, eu nem preciso falar pra vocês que eu também repeti. E, aliás, eu segui à risca o que ela me disse. Não foi só pelo que ela me disse. Claro que isso tem a ver com outras questões, mas o que ela dizia pra mim fazia muito sentido. Então, se eu amava minha mãe, se minha mãe amava, eu deveria obedecê-la. Era uma coisa instintiva, sabe? Que a gente vai ver isso ao longo do clube também. Eu vou falar pra vocês sobre o peso que tem o que os pais e as mães dizem pra nós enquanto crianças, ou que nós, como pais e mães, dizemos aos nossos filhos nesse período em que eles estão formando a personalidade deles, formando o caráter deles, que é de 0 aos 7 anos de idade. Então, o que é que eu fiz? Por causa da sensação de abandono, de traição, de exclusão, eu sempre recusei relacionamentos saudáveis. Por quê? Eu não iria me entregar para um homem, né? Afinal de contas, homem nenhum era confiável. Se o meu pai não era confiável, por que eu iria confiar em outro homem qualquer? Eu achava que aquilo era eu. De verdade, pra mim fazia muito sentido aquilo ser eu.
ser uma pessoa que não conseguia amar, ser uma pessoa que não se entregava para o amor, ser uma pessoa que não conseguia me definir na vida profissional, ser uma pessoa que estava habituada a ser abandonada, ser uma pessoa que estava habituada a desconfiar sempre, ser uma mulher que desconhecia estar tranquilamente descansada no seu feminino, porque eu estava sempre batalhando, estava sempre em guerra, a vida era muito difícil para mim. Então, por estar tanto tempo vivendo naquilo, eu me acostumei com aquela ideia. E eu achava que eu era aquilo. Eu achava que aquela era a minha identidade. Eu comecei a me rotular como uma fracassada, como uma doente. Eu tive muitos episódios depressivos durante toda a minha vida. Tudo que eu começava eu não terminava, eu não tinha força para terminar, não tinha consistência para terminar. Eu não respeitava o meu corpo. Literalmente eu não respeitava o meu corpo. E na tentativa de tampar o imenso buraco que tinha aqui dentro de mim, aqui no meu peito, por causa da sensação de abandono, eu fazia sexo sem nenhum tipo de sentimento. Muitas vezes aconteceu isso. Para depois eu me sentir mais vazia ainda, mais solitária ainda, mais abandonada ainda. Eu nem queria de verdade, mas às vezes eu estava ali, simplesmente para garantir que eu não me sentiria sozinha. E todos esses erros, todas essas crenças, todo o meu comportamento e os resultados que eu vinha colhendo em razão disso moldaram a mulher que eu era até poucos anos atrás. Eu era dura, eu era inacessível, eu era penetrante, eu era fálica, eu era chata, eu era manipuladora, eu era vitimista. Eu estava sempre fazendo jogos de poder, porque como boa psicopata que sou, né, eu tinha que fazer jogos de poder. Eu estava sempre tentando garantir que ninguém mais forte do que eu se aproximasse de mim. Porque aquilo representava um certo tipo de aniquilamento. Eu tinha medo de que alguém mais forte do que eu, principalmente um homem, se aproximasse de mim. Eu não sabia amar e eu nem sabia me entregar pro amor. Então, boa parte da minha vida, eu simplesmente aceitava como algo que eu tinha que viver. Que era a única verdade, que era a única realidade que eu poderia acessar. Eu não via como mudar. Embora antes dos 30 anos eu já estivesse algum tempo no caminho de transformação através de uma jornada espiritual, eu precisei eu digo assim, porque às vezes a gente não aprende do jeito certo, a gente não quer aprender do jeito bom, a gente não quer aprender no amor, a gente tem que aprender na dor. Por isso que eu digo que eu precisei. Não precisava, né? Mas eu tive que passar por isso. Eu passei por uma dura lição até eu chegar ao nível de maturidade emocional e mental que eu tenho hoje. No entendimento da feminilidade que eu tenho agora e que eu quero passar para vocês através do clube. Foi a situação ruim que me fez mudar? Não. Inúmeras mulheres entram e saem de experiências ruins e a vida delas continua a mesma coisa. O que me fez mudar foi pensar o seguinte: bom, eu não tenho as habilidades necessárias para eu fazer a mudança que eu desejo na minha vida, certo? Eu não tenho. Então, o que eu preciso? Eu preciso buscar outras pessoas, eu preciso buscar outros recursos, eu preciso desenvolver novas habilidades para que eu possa mudar a minha vida. Se eu não desenvolver novas habilidades através de novos recursos externos que melhorem os recursos internos, eu não vou conseguir mudar. Então, eu precisei hackear minha programação mental. Eu precisei virar uma expert de mim mesma.